Olá, hoje o Dois Pontos foi ao escritório da Orquestra Filarmônica do Ceará, no bairro da Parquelândia, para um bate-papo com os maestros Gleidson Carvalho e Gutenberg Pereira. Gleidson Carvalho criou a Orquestra de Violões da Paraíba e a Orquestra Solistas do Nordeste. É bacharel em música com especialização em viola de arco pela Universidade Federal da Paraíba. Gleidson é diretor artístico e maestro titular da Orquestra Filarmônica do Ceará. Nosso segundo entrevistado, Gutenberg Pereira, é maestro assistente da Orquestra Filarmônica do Ceará. Foi professor de música da UES e trabalhou na Orquestra Jovem de Sobral. Atualmente coordena o projeto Escola Viva da Secretaria Estadual de Educação. Acompanhe agora o encontro dos maestros Gleidson Carvalho e Gutenberg Pereira, que conversam sobre música clássica, entrevistados por Laís Moita, aluna do curso de jornalismo da Unifor. Maestro Gleidson, quando começou seu interesse pela música? Em 1975. E você pode contar um pouco como foi, como isso que aconteceu? Tudo começou no SESI, da Barra do Ceará. Nós éramos filhos de operários. Meu pai trabalhava numa fábrica de sabão, ali perto de Jacarecanga. E o doutor Tomás Pompeu de Souza Brasil estava trazendo do Rio de Janeiro o maestro Alberto de Jafé, com a esposa, desde Luca e os filhos, para fazer um projeto chamado Projeto Espiral. Um projeto criado pelo compositor brasileiro Marlos Nobre, quando era presidente da Funarte. E de lá para cá, cerca de mais de 300, 400 artistas cearenses conseguiram se tornar profissionais e atuar nas orquestras do Brasil e do mundo. Claro. E o senhor, maestro Gutenberg, como foi o seu primeiro contato com a música? Meu primeiro contato foi no início da década de 80, que eu estudava numa escola, e essa escola tinha uma banda de música, né? E essa banda sempre me chamou a atenção. E a partir desse momento eu procurei uma forma de ser integrante dessa banda de música, que é formada por instrumentos de sopro. E a partir de então minha vida musical começou nessa banda de música. O senhor foi professor de violino, não é, maestro Gleidson? Eu sou violino, de viola, de violão e flauta. E como foi essa experiência? Eu comecei estudando no SESI viola, depois veio o violino, né? Um projeto em cima do método Suzuki, de educação do talento através da música para crianças. E quando fui embora para Paraíba, lá fiz um projeto também parecido com o que eu tinha nascido aqui no SESI, na Barra do Ceará, em João Pessoa, e ajudei a formar a orquestra jovem da Paraíba. E lá morei 15 anos, me formei na Universidade Federal de lá, pois aqui na época não tinha curso superior de música, né? Então eu passei a dar aula de violino e viola, e logo depois veio a flauta, depois veio violão também, e fui me dedicando a vários instrumentos, até que segui na ramo de maestro, porque eu senti que todo instrumento que eu pegava tinha facilidade de tocar, né? Sim. E como na orquestra estão muitos instrumentos, eu disse, eu vou estudar para ser maestro. Aí apareceu essa oportunidade de começar a reger, fazendo arranjo, escrevendo música, e fui regendo, fui tocando. E a música é um mundo muito amplo, muito vasto, né? E acabei regendo a orquestra jovem, depois a orquestra profissionais, né? E hoje estou já há 13 anos na frente da Filarmônica do Ceará. E o senhor, maestro Gutenberg, foi professor da universidade e foi assim que surgiu o seu interesse para ser maestro também? Não, na realidade, depois desse tempo que eu passei na banda de música, por intermédio de alguns colegas, conheci a mesma escola que o maestro Gleidson iniciou sua formação de instrumentista de cordas, né? E a partir desse trabalho, que tudo teve realmente origem nessa escola, lá no SESI da Barra do Ceará, foi que originou, né, o interesse pela música mais profundamente.
Maestro Gleidson, o que o levou a fundar a Orquestra Filarmônica do Ceará? A necessidade de desenvolver trabalhos, melhorar, aperfeiçoar trabalhos já realizados nas bandas, nos colégios, no conservatório, na Universidade Estadual, que era o único curso de música que existia na época, né? Hoje já tem iniciando o curso da Federal também, né, de educação musical. Nós tínhamos essa necessidade e tínhamos essa angústia de os músicos iam melhorando e indo embora para o Rio, para São Paulo, e o Ceará ficava sempre sem nada. E a Paraíba com orquestra, Sergipe com orquestra, Natal, João Pessoa com orquestra, o Oeste, Nordeste, todo mundo tinha uma orquestra, o Ceará não tinha uma orquestra. E a gente se sentia meio diminuído em relação a outros estados, muitos estados até mais pobres economicamente do que o Ceará, como a Paraíba, que tem hoje 5 orquestras, né? Tem um mestrado, tem doutorado de música, e nós ainda não temos um doutorado, né? Nem mestrado de música de orquestra. Então a gente se traumatizava, frustrava muito com isso. E quando voltei, eu passei de 82 a 97, quando eu conto no livro da história da orquestra um pouco da minha vida. Quando eu fiquei esses 15 anos fora, que voltei em 97 para o Ceará, o Ceará ainda não tinha uma orquestra em 97. Eu fui embora em 82 para 97, quer dizer, 15 anos depois não tinha surgido uma orquestra. E toda grande capital do mundo, né, como Viena tem sua orquestra, São Paulo tem sua orquestra, as grandes metrópoles do mundo de hoje têm uma orquestra como uma vitrine, né, como para mostrar a memória, né, a história de um povo, né, a cultura de um povo, né. E eu ficava muito frustrado com isso, né. Meu maestro, meu professor, o Eliezer de Carvalho, faleceu e não viu o Ceará como uma orquestra, né. Então eu ficava muito triste de ser cearense e não poder contribuir com isso, né. Então quando eu voltei em 97 de João Pessoa, busquei os músicos, já desencantados com a história, e disse, rapaz, vamos fazer uma orquestra nós mesmos, eu e vocês. Sentamos na casa da minha mãe, ali na Francisca Angel, e eu então regia a banda do Colégio Júlia Jorge. Eu disse, na banda do Júlia Jorge a gente já vai ter madeira, metal e percussão. Então a gente coloca as cordas e tem uma orquestra sinfônica. Mas sinfônica não podia, o Estado não contratava, ninguém tinha emprego. Então vamos criar uma filarmônica, porque a filarmônica é mais fácil, o tipo de gestão administrativa e financeira é diferente das sinfônicas. As sinfônicas geralmente você tem que entrar para o concurso, elas são estatais, federal, estadual, municipal, os músicos são funcionários públicos. Nas filarmônicas, como a própria etimologia da palavra filo, quer dizer amigos, né? Filarmonia, amigos da harmonia. Na filarmônica você pode fazer uma associação, pode fazer uma ONG, uma fundação, um instituto, e pode receber doações e todo mundo se ajuda, né? Na época eu me lembro, a gente chegou a ensaiar na casa da minha mãe, chegamos a ensaiar nos colégios, nas quadras de esportes, casa de amigos, até que hoje nós estamos numa escola Presidente Roosevelt, uma escola profissional, um trabalho fantástico, tem uma sala com ar-condicionado fantástica, um auditório belíssimo, que dá até para gravar disco lá, e a orquestra está há 2 anos já nessa escola. Mas ainda não temos ainda nossa sede própria, como a Sala São Paulo, que a USESP tem, né? Então hoje, orquestras filarmônicas recebem doações de 30 milhões, de 40 milhões de euros, né? Nós aqui estamos conseguindo sobreviver com dignidade mínima, mas sim com 800, com 1 milhão por ano, né? Quer dizer, enquanto São Paulo tem 26 bilhões para gastar com a USESP, né? Nós às vezes temos 700, 800, né? Então fica difícil, porque os músicos precisam sobreviver e fazer outras coisas, outras atividades, esse cidade de encomendas. A gente ainda não pôde ainda celebrar uma ópera, que deveríamos fazer uma ópera por ano aqui, né? Como o Guarani, do José de Alencar e outras coisas mais, né? Ter a nossa própria sede, a receber mais crianças, mais jovens hoje. Graças a essa história da Orquestra Filarmônica do Ceará, hoje nós temos uma procura muito grande, uma demanda muito grande de gente do interior que quer vir morar aqui, né? Temos músicos de Sobral, temos músicos de Joca, temos músicos de Maraguape, de Messejana, quer dizer, temos 3 gerações dentro da Orquestra Filarmônica do Ceará hoje, inclusive estrangeiros, temos alemão, temos cubano, e temos uma galera jovem muito importante dos bairros de periferia que fez o trabalho social da orquestra, recebeu o título de utilidade pública municipal e estadual, né? A orquestra hoje é de utilidade pública municipal e estadual, e vamos conseguir também o título de utilidade pública federal, né? Pelo trabalho que a orquestra vem desenvolvendo. Nós nunca cobramos dinheiro, geralmente cobramos alimentos e livros. Esses livros nós estamos ajudando o governo do estado, através da Secretaria de Cultura, a equipar as bibliotecas dos municípios. Aqui mesmo na entrada do escritório da orquestra, vocês viram ali, estão cheios de saco de alimento e cheio de livro. Essas doações que o público dá para assistir os concertos da orquestra. E nós entregamos esses alimentos para a Casa de Israel, que é do pastor Israel, que cuida de jovens drogados, né? Jovens que com dependência química, né? Também a Madre Paulinas, que é uma irmã da Igreja Católica, que recebe mais de 80 crianças que perderam o pai e a mãe. Ali atrás do Jornal Povo tem a casa da Madre Paulina, e nós ajudamos. O Segepa, também o Lar São Francisco de Assis, a Santa Casa de Misericórdia, já as crianças também com câncer ali da Peter Pan, né?
Então nós, por ano a gente arrecada cerca de 5, 6 toneladas de alimentos e a gente dá para essas pessoas e ajuda, que a gente acha que é importante o livro, mas antes de ler a pessoa também tem que estar bem alimentada, né? A gente pensa nas crianças e nos jovens, recebemos muitos jovens para a orquestra, então aí o trabalho social da orquestra que está sendo reconhecido também, né? Isso tem fortalecido a nossa aproximação das grandes empresas. Hoje nós temos uma empresa fantástica, que com certeza é a maior e a mais importante empresa que mantém uma orquestra filarmônica, que é a Coelce, né? Uma empresa que está junto com a gente desde o ano passado, né? Hoje, se a orquestra não tivesse o apoio da Coelce, já teria fechado, né? Via lei do mecenato, que é uma lei feita pelo governo do estado, que dá direito a abatimento de 2% do ICMS. As empresas podem abater 2% do que dão para a cultura do ICMS e repassam para o artista. Então isso é fantástico. A Coelce tem ajudado a manter o cinema do Ceará num nível muito bom. A música erudita está num nível fantástico, nunca teve. Nós temos feito concertos internacionais de alto nível aqui. Tenho trazido pianistas da Alemanha, violoncelistas da Alemanha, tenho trazido maestros e cantores da Itália, né? Portugal também, um pianista fantástico, né? Agora eu vou estar trazendo um pianista de Viena, vai estar tocando o concerto de Tchaikovsky, que é uma obra, uma pedra lapidar do romantismo, né? Russo, de Tchaikovsky, vai ser dia 13 de julho. E o mais importante, hoje nós estamos celebrando pela primeira vez na história da música erudita do Ceará o ciclo completo das 9 sinfonias de Beethoven, que é um acontecimento, é como o músico estivesse fazendo um mestrado e um doutorado de uma orquestra, ele tocando as 9 sinfonias de Beethoven, ele pode tocar qualquer sinfonia do classicismo, né? Então, é um avanço muito grande, uma vitória muito grande para a música, para os jovens, para os adolescentes, para o fortalecimento do ensino na universidade estadual, no conservatório de música, né? O músico, hoje ele pode sair do conservatório, pode sair da universidade, saber que ele tem um mercado de trabalho, ele tem a orquestra para ir tocar, ele vai ter um salário para ganhar, para trabalhar. É diferente do cara sair formado e tocar um casamento, tocar num barzinho. Quer dizer, hoje ele vai sair formado, ele pode ser músico, licenciado, bacharelado, ele pode ter um mercado de trabalho para agir, ele pode ser um professor de uma escola ensinando música, ele pode ser músico de uma orquestra sinfônica, embora de caráter filarmônico, e amanhã, quem sabe, se for do interesse dele, fazer um mestrado e fazer um doutorado. Então eu acho que isso é uma evolução muito grande na história da música histórica, que é a música que nós fazemos, não é a música de moda, de passagem, é uma música de 1500, 1600, 1700, 1800. Você estuda o barroco, a estética, o estilo, a vida dos compositores, suas obras principais, em todos esses períodos da história da música, né? Do 1600, do barroco, do 1700, do classicismo, do 1800, do romantismo, do 1900, do modernismo. Então, você ali é uma escola, é uma universidade, a orquestra. Porque você está vendo, está ouvindo, está tocando na prática a estética de cada período. Isso é fantástico, isso é fabuloso. Quando começou, tinham quantas pessoas que o senhor falou, vamos montar essa orquestra? Na época tinha só a banda de Jorge, eram uns 15, 20 músicos, né? Hoje somos 68, né? Quase 70, né? E o nosso sonho é grande, mas é real, e nós vamos chegar a 120 músicos. Se Deus quiser, se o governo continuar nos apoiando e a Coelce, eu quero fazer a 9ª Sinfonia de Beethoven, com 200 cantores, com 120 músicos, 320 artistas no palco. Lembrando que nós inauguramos a Avenida Wall Soares, em frente ao Unifor, em 98, em 20 de dezembro, se não me falha a memória, de 1998, a Orquestra Filarmônica do Ceará inaugurou a Avenida Wall Soares, em frente ao Unifor, com 420 músicos no palco. Fizemos Carmina Burana, fizemos Aleluia de Handel, grandes obras. Foi na época do governo Tasso Gereissati. Foi um grande evento. No próximo bloco, Gleidson Carvalho e Gutenberg Pereira falam sobre a importância do maestro na orquestra e contam sobre quais compositores os influenciaram. Voltamos já! Hoje o Dois Pontos foi ao escritório da Orquestra Filarmônica do Ceará para conversar com os maestros Gleidson Carvalho e Gutenberg Pereira. Nesse bloco, eles falam sobre projetos para a Orquestra Filarmônica do Ceará. Como é esse trabalho na Orquestra Filarmônica do Ceará? Na realidade é um trabalho assim de intenso amor, é um trabalho muito intenso, né? Como o próprio maestro Gleidson falou, a orquestra surgiu da boa vontade dos músicos em se reunirem a priori na própria instalação doméstica, entende? Então foi um trabalho realmente voluntário, onde eu acho que todos perceberam a carência que a cidade tinha naquele momento
e a necessidade de se fazer uma orquestra. E como o poder público naquele momento não se manifestou para isso, por iniciativa do maestro Gleidson, essa orquestra foi fundada. Quais os compositores mais influenciaram vocês? Compositores, assim, na nossa formação, primeiro como instrumentista, que ele é violista, também sou violista, nós tocamos violinos, mas somos violistas de formação, né? Então a gente estuda muito o barroco, né? Bach, Vivaldi, Handel, né? E depois vai para o classicismo, seguindo uma sequência, né? Beethoven, Haydn, Mozart, né? E vai para o romantismo, Tchaikovsky, Schubert, Liszt, né? Chopin, até a música moderna de Stravinsky, né? Villa-Lobos, né? Como todo maestro precisa estudar todos os estilos, todas as épocas. Então, a gente não tem assim um peso maior ou menor, a gente é obrigado a estudar tudo, né? Todos os estilos. Mas, para mim, como instrumentista, tive muita influência de Bach, de Johann Sebastian Bach, por causa das suítes de Bach, que é uma boa formação. Acredito que o Gutenberg também, né, estudou Bach. Exatamente. Como violista, as suítes, que é uma obra lapidar, as suítes de Bach, como o cravo bem temperado, como a arte da fuga, né? Mas como maestro, no meu caso particular, eu estudei 10 anos com o Eliezer de Carvalho, fui amigo pessoal dele, participei de muitos cursos no Brasil, em Teresópolis, em Campos Jordão, como aluno de regência, primeiro como ouvinte, depois como aluno ativo, regendo mesmo, né? E tive na Europa, já regendo, na Itália, né? Tive em Portugal, tive na Espanha. E mais, o que me agrada mais reger é o período romântico, onde eu acho que a orquestra sinfônica está em sua plenitude. São muitos músicos, muitos instrumentos, a coisa mais da paixão, do amor, daquela coisa que tem a ver com a vida da gente cotidiana, né? Que a gente vive respirando, inspirando e respirando emoções, né? São muitas emoções, como diria o Roberto Carlos mesmo, a vida da gente. E o barroco, um período que a orquestra era muito pequena, era só cordas. No classicismo a orquestra cresceu um pouco mais, entraram as madeiras e tal. Mas no romantismo a orquestra chegou ao apogeu dela e necessitou de um maestro. A figura do maestro realmente foi surgida e fortalecida e enfatizada e concretizada mesmo, cristalizada mesmo no romantismo, né? No barroco a orquestra ainda era com os escravistas, violinistas, não tinha aquele maestro, necessidade de ter um maestro na frente, nem no classicismo, né? Mas já no romantismo veio a necessidade fundamental de ter um maestro, um líder, como um técnico de um time, né? Não dá para você imaginar Fla-Flu, Flamengo, Fluminense jogando sem técnico, né? Porque aí é uma loucura, né? Imaginar uma orquestra com 120 músicos sem um maestro ali para reger, é difícil de entender, porque cada um vai ter que ir para um lado e alguém tem que dirigir, dar o ritmo, toda essa questão, manter a regularidade do ritmo. Então a função do maestro são muitas funções, é muito importante e muito difícil ser maestro, não é fácil. Não é só marcar o compasso, né? Tem que escutar o estilo, a estética. É diferente reger um compositor no romantismo, um compositor no barroco, no classicismo. É diferente. E para isso a gente estuda. E são muitos anos o curso de regência, né? Além de vários idiomas, né? 3, 4 idiomas, tem que estar harmonia, tem que estar contraponto, tem que ser compositor, tem que conhecer os instrumentos, todos. Tocar pelo menos um de cada família, um de corda, um de sopro, um de madeira, de percussão, entende? Então é uma coisa muito complicada. As pessoas não têm noção, porque vê o maestro ali na frente só com aquela varinha na mão assim, que é a batuta, né? E acha que a função do maestro é só ficar com aquela varinha ali na frente, mas não é, né? Ele é um líder de homens, ele lidera pessoas de culturas as mais diversas possíveis. Ali você tem branco, você tem negro, você tem todo tipo de gente, de todo tipo de cultura, né? De formação, né? E na hora X ali, na hora da regência, todas as pessoas são iguais e emitem uma coisa única, igual, que transcende a nós mesmos como humanos. Maestro Gutenberg, quais foram as suas influências? Assim como o maestro Gleidson, nós que começamos como instrumentista de corda, nossa base sempre é o barroco, né? E o barroco é realmente o início para a gente e é que sedimenta toda
a nossa questão técnica. E trilhando esse mesmo caminho que ele falou, na condição de regente, a gente precisa conhecer toda essa parte estilística, né? Toda a questão dos períodos. E cada período tem um compositor de destaque, mas o fundamental para nossa profissão é ter esse conhecimento estético. Maestro Gleidson, o senhor teve uma amizade com o maestro Eleazar de Carvalho. Ele foi seu mestre? Como foi? Começou em 78, em 1978. Ele chamava a gente de conterrâneos e sempre vinha para o Ceará, vinha para Recife. E eu o conheci com mais intimidade em João Pessoa, na Paraíba. Quando eu já morava lá, era violista e maestro da orquestra jovem. E eu não podia pagar aula de regência, ele me dava aulas de graça, né? Eu corria atrás dele, até no banheiro, assim, nos hotéis, em todos os lugares. E a gente ficou amigo porque ele gostava muito de tapioca e de coisa de comida cearense, essas coisas de caju, tapioca, pamonha, manga. E ele vivia viajando para os Estados Unidos, né? E pouco vinha ao Ceará, pouco vinha ao Nordeste. E eu, para conquistá-lo, levava essas coisas do Ceará e ele adorava. E quando o conterrâneo chegava, ele já perguntava se o conterrâneo tinha trazido tapioca, essas coisas, pinhata, essas coisas. E aí fui fazendo amizade com ele, e de lá ele me viu tocando, me viu regendo a orquestra jovem. E eu disse que tinha começado sozinho, assim, sem mestre, né? Meio autodidata. Ele disse, não, você tem que parar de reger e vai estudar regência. Eu parei de reger e fui estudar regência. Depois eu parei de estudar e voltei para reger, né? Então eu tive essa fase com ele em Campos do Jordão, primeiro festival em 1978. Ele me lançou um desafio que mudou minha vida. Eu era muito jovem, eu falava demais. Ele disse assim, eu vou lhe dar um presente, você vai fazer o curso de regência 1 mês, mas se você ficar os 30 dias sem abrir a boca. Se você ficar os 30 dias lá atrás, só anotando e ouvindo, todos os alunos de regência, porque aqui estão os melhores alunos do mundo. Na Inglaterra, Estados Unidos, Venezuela, não sei de onde, Japão, todos tinham alunos dele de todos os lugares, que iam para Campos do Jordão, para São Paulo. E nós, filhos de operário, muito pobres, não tinham condição de nada, ele dava as bolsas para a gente, ele conseguia as passagens de avião, ele conseguia o curso para a gente, era eu e mais 10, 15. E ele me fez ficar 30 dias em silêncio, assistindo a aula com ele, e isso mudou minha vida. Porque no outro curso que eu voltei a Campos do Jordão, eu já voltei como aluno titular, regendo mesmo, regia a Sinfonia de Brahms, a número 1, regia outro Beethoven também. E aí, depois disso, eu fiz outros cursos em Teresópolis também, com um dos assistentes dele, que era o maestro Roberto Ricardo Duarte, que hoje está na Alemanha, no Rio também, dividindo a vida entre Rio de Janeiro e Alemanha. E esse curso com o Eleazar, com o curso com o Roberto Duarte em Teresópolis, eu fiz 3 vezes Campos do Jordão e 2 vezes Teresópolis. Esses 5 cursos fizeram eu decidir ser maestro, realmente. Maestro Gutenberg, conte um pouco do projeto da Orquestra Jovem de Sobral. Bem, a Orquestra Jovem de Sobral, ela começou na gestão do atual governador, né, Cid Gomes, na época prefeito de lá, que sempre teve uma visão muito aberta para essa área cultural, né? Então foi desenvolvida a primeira e única escola que eu conheço, né, pode ser que tenha outra, mas eu só conheço uma escola municipal de música, né? Eu já morei no estado da Paraíba, de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Goiás, e pelo menos nesses estados que eu já morei, e nenhum deles eu conheço uma escola municipal especializada no ensino da música. E lá a gente ensina os violinos, violas, violoncelos, contrabaixo, flauta, clarinete. E hoje tem vários músicos na Filarmônica já profissionais. Exatamente. Né? Então, desse trabalho, oriundo desse trabalho, a nossa orquestra conta com vários músicos, né? Então, essa escola de música lá tem um coral, tinha essa orquestra jovem e uma banda de música. Então, tinha 3 grupamentos musicais oriundos desse trabalho desenvolvido na primeira gestão do atual governador lá. Então, foi um trabalho assim maravilhoso que transformou o cenário de muitas pessoas lá, né? E o que é que o senhor sente vendo esses jovens irem já para uma orquestra filarmônica, eles evoluindo na música? Eu acho que a realização de todo mestre é ver seu discípulo crescendo, né? E esse trabalho sendo multiplicado. Hoje em dia eu não estou mais na escola de Sobral e está contratado lá com professores, algumas pessoas que foram meus alunos. Então isso é uma coisa extremamente edificante, né? A gente vê que esse trabalho realmente frutifica, se multiplica e traz resultados maravilhosos. Maestro Gutenberg, como é seu trabalho na Escola Viva, no projeto Escola Viva? Eu acho que o projeto Escola Viva foi um marco, né? Um marco maravilhoso. Como eu falei anteriormente, eu era professor do Departamento de Música da Universidade Estadual, um professor convidado, e me desliguei da universidade para coordenar esse projeto. Esse projeto funcionava em 45 escolas,
onde a gente tinha a parte de música, a parte de teatro e a parte de esporte. Eu coordenava a parte de música, né? E em 3 das escolas funcionava o núcleo de cordas, que são esses instrumentos que é a estrutura básica da orquestra, que é violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Então, desse projeto foi criado uma orquestra. Essa orquestra já chegou a fazer viagens para outros estados, já tocamos em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Essa orquestra chegou a ter 45 músicos, né? Então foi um projeto maravilhoso, que oriundo desse projeto também temos diversos músicos espalhados em diversas orquestras do país e pessoas estudando fora também. É uma coisa que realmente eu fico extremamente feliz e agradeço ao governo do estado ter dado a oportunidade a essas pessoas de ter descoberto na música uma nova condição de vida. O 2 Pontos fica por aqui. Se quiser enviar dicas ou sugestões, use nosso endereço eletrônico 2pontos@unifor.br. E não esqueça, você pode assistir a este e aos demais programas da TV Unifor pelo nosso portal multimídia. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.